nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um momento de estudo e aprofundamento sobre o livro do Deuteronômio. E hoje vamos falar justamente da composição do livro na história. A história da composição do livro do Deuteronômio é complexa, como é o Pentateuco, do qual faz parte. Esse escrito se apresenta como uma pregação que tem como conteúdo a lei e a história pregadas. Ele pode ser lido no contexto do Pentateuco, como o último livro da Torá, ou como uma introdução a toda a história deuteronomista, nos livros que se inspira no Deuteronômio, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. O gráfico a seguir aponta as etapas da composição do Deuteronômio na história. A lei está ligada à história do povo. Então é isso que nós temos que compreender, que a lei está ligada à história do povo, faz parte do cotidiano desse povo. O povo está sempre ligado a esta aliança, a esta lei, a contáveis gerações, até mesmo, claro, lembrando ali do próprio Moisés, que esteve diante do Senhor para buscar o decálogo, a lei. O livro é projetado e colocado como uma série de discursos de despedida de Moisés, antes de entrar na Terra Prometida, cerca de 1230 a.C. E como todos vocês sabem muito bem, Moisés fez todo o trabalho de retirada do povo do exílio, empreendeu o deserto afora, passou diversos desafios, e quando ele notou de longe a terra prometida por Deus, ele não teve oportunidade de entrar na terra prometida, morreu antes. Nesse discurso, a lei é reinterpretada e contém as marcas da cultura de épocas e contextos diferentes da história. Os estudiosos reconhecem certas afinidades do livro com o Reino do Norte, chamado Israel. A origem do movimento do Deuteronômio estaria nos levitas, com funções cultuais importantes nos santuários do Reino do Norte. Esses levitas são mencionados ao lado dos mais pobres, desamparados. Com a queda do Reino do Norte, em 722 a.C., eles teriam fugido para o Reino do Sul, em Judá, trazendo suas tradições. No reinado de Ezequias, pelo fim do século VIII, no começo do século VII a.C., foi composta uma primeira coletânea de leis deuteronomistas. Nelas encontrava-se, certamente, a lei sobre o santuário. A gente pode ver em Deuteronômio, capítulo 12. Em uma interpretação atualizada do Reino do Sul, a escolha de Jerusalém pôde ser reconhecida nos acontecimentos de 701 a.C., quando todos os santuários de Judá foram saqueados pelos assírios, estando apenas Jerusalém a capital. Ezequias empreendeu, então, uma reforma político-religiosa de reunificação do reino, que incluía uma revalorização das tradições religiosas e sapienciais. A gente pode ver isso em Provérbios 25, 5. E a centralização do culto. É provável que uma cópia do Deuteronômio primitivo tenha sido trazida para Jerusalém.
o fato de Ezequias combater a idolatria e observar os mandamentos que o Senhor ordenava a Moisés são indícios de reforma. A reforma durou pouco, pois Ezequias teve de se submeter à Assíria para evitar a catástrofe de Jerusalém. Por esse motivo, um grande número de autores opina ser muito difícil uma primeira edição da história deuteronomista terminada em algum lugar em 2 Reis, capítulo 18, versículo 20. A reforma deuteronomista, com evidências históricas, ocorreu, de fato, no reinado de Josias. Em 2 Reis, capítulo 22. É noticiado que, por ocasião dos trabalhos de restauração do templo, 622 a.C., foi encontrado um código de leis, o livro da lei, 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Os estudiosos estão de acordo em afirmar que esse livro era o Deuteronômio no seu núcleo central. E o núcleo central do Deuteronômio, como já falamos, o capítulo 12 e o capítulo 26, do 12 ao 26. Mas os acréscimos de Ezequias. Em uma comparação entre os textos da reforma de Josias e o livro do Deuteronômio, a gente vê 2 Reis, capítulo 23, com Deuteronômio, capítulo 12, versículo 13 e 15, aparecem os seguintes pontos de concordância: a centralização do culto, a abolição do culto aos astros, afastamento das prostitutas e prostitutos sagrados, extermínios dos necromantes, proibição de imolar crianças e celebração da Páscoa no templo. No reinado de Josias, a centralização do culto, iniciada em 701 a.C., torna-se uma exclusividade programática. O culto legítimo só será celebrado no Templo de Jerusalém. Isso a gente vai vendo no 2 Reis, capítulo 23, versículo 5 ao versículo 20. Então, veja que história linda e ao mesmo tempo cheia de emaranhado, né? Por isso que a gente precisa parar um tempinho e aprofundar para a gente entender um pouco dos nossos antepassados, da história daqueles que vieram antes de nós. Outra etapa da composição do Deuteronômio ocorreu com o exílio da Babilônia, 586, 538 a.C., e a queda do Reino do Sul. Depois de Josias, o Deuteronômio exerceu uma grande influência em Judá. Formou-se então a escola deuteronomista, formada por escribas imbuídos das ideias do Deuteronômio, que acrescentaram no livro do Deuteronômio materiais importantes como elementos básicos. Deuteronômio, capítulo 1 até o 3, capítulo 4, 41 ao 43, capítulo 9, versículo 11 e 10, e capítulo 31, versículo 1 ao 8. E elementos teológicos, aprofundando a visão da aliança. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 ao capítulo 11, versículo 32. Capítulo 29, versículo do 1 ao 28. Esse grupo procurou explicar os motivos do exílio, dando um sentido à história. Os livros de Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, são escritos em uma ótica profética. Por isso, são chamados na Bíblia hebraica de profetas anteriores. Segundo essa escola, as desgraças aconteceram na história porque os reis e o povo fizeram mal aos olhos do Senhor.
Deuteronômio capítulo 17, versículo 2. E não observava os mandamentos. O papel de Moisés é descrito como profético. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 e pula para o versículo 18. Os profetas aparecem como porta-vozes do julgamento, concebidos sob o modelo de Moisés como intérprete da palavra divina. A última etapa da composição do Deuteronômio ocorreu em meio à reforma de Esdras e Neemias. Ali vamos encontrar novamente os levitas lendo e explicando a lei ao povo. Neemias capítulo 8, versículo 1 ao 12. Provavelmente o Pentateuco. Nesse tempo, certamente, são dados os últimos retoques do Deuteronômio a fim de inseri-lo no conjunto do Pentateuco. Assim foi completado o livro, com o acréscimo de Deuteronômio 31, versículo 14 e Deuteronômio 1, versículo 3, 32, versículo 48, 52 e o capítulo 34. Ficamos então neste momento com esses conteúdos. Na próxima a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a organização do livro e seu conteúdo. E depois passamos já para o primeiro discurso de Moisés. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.